Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-Senar. Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje nós vamos falar sobre Imposto Territorial Rural 2024. O que o produtor precisa saber? Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e para falar sobre esse assunto, temos novamente com a gente aqui no podcast Ouça o Agro, José Henrique Pereira, que é assessor técnico da CNA. Seja bem-vindo, José Henrique. Olá, Natália. Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui novamente com vocês no podcast Ouça o Agro. Estamos falando novamente sobre imposto territorial rural, porque faz parte do dia a dia do produtor, né? Exatamente. E a gente sabe que os produtores até que conseguem fazer um bom processo de gestão, acompanhar ali todos os seus custos e as suas responsabilidades, conseguem saber que eles precisam fazer uma declaração e alguns vão ter que fazer ali o pagamento do imposto, enfim. Então estamos aqui mais uma vez porque o prazo para a declaração do Imposto Territorial Rural está aberto e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, então. Para começar, eu queria uma contextualização, José, de qual que é a importância desse imposto para o desenvolvimento do setor agropecuário. Então, Natália, conforme você falou, né, ele tem uma periodicidade anual, então todo ano o produtor tem que declarar. E ele é importante para o seguinte, ele é diferente dos outros impostos. A finalidade dele não é arrecadatória, mas sim regulatória. Ou seja, ele é um imposto previsto na Constituição Federal, né? Depois veio a lei, né, 9393 de 96, e lá ele fala que ele é para premiar, na verdade, aqueles produtores que são cada vez mais produtivos e utilizam melhor a sua área. O grau de utilização da área é grande. Então, quem utiliza mais sua área de forma efetiva, vai pagar menos imposto. Agora, aquelas grandes propriedades improdutivas vai pagar mais imposto. Então, ele é um imposto que a finalidade dele é para você arrecadar o dinheiro, né? Se tiver convênio, vai metade para a União. Se não tiver convênio, vai metade para a União, metade para os municípios. Se tiver conveniado o município, 100% da arrecadação vai para o município. E a ideia é você investir tudo aquilo que você recebeu em melhorias no meio rural para o produtor rural. Então é importante que fique claro isso, né, que você colocou. A gente está falando também sobre essa questão da produtividade, do aproveitamento das áreas para o produtor poder ser beneficiado por esse tipo de resultado do investimento com o imposto arrecadado. Exatamente, principalmente com o advento da questão da função social da terra, que esteve presente na Constituição Federal de 88, então para cumprimento dessa função social, ele tem que utilizar pelo menos 80% da sua área útil da propriedade. Acaba que é um assunto recorrente, tanto que a gente traz aqui no episódio do podcast Ouça o Agro isso, mas para os produtores, assim como para a pessoa física, a gente também tem dúvidas sobre fazer a declaração do imposto de renda, por exemplo. No caso do ITR, ainda tem desafios, né? Às vezes pode ser um pouco complexo para alguns. Sim. Então, vocês que estão à frente da Comissão Nacional da CNA, que inclusive observa e atua para melhorar todos os processos, políticas públicas, enfim, para ter uma questão assertiva na relação, tudo que se refere ao imposto territorial rural, eu queria que você colocasse assim, o que vocês recebem de principais dificuldades ainda dos produtores referentes à declaração do imposto de renda, do imposto territorial rural. Perfeito, Natália. Então, as principais dificuldades normalmente é em relação ao próprio preenchimento da declaração, né? Muitas vezes o produtor tem dúvida de como preencher, como é que ele vai excluir aquelas áreas não tributáveis do seu imóvel rural. E nesse ponto, a gente teve até uma conquista esse ano muito importante, que a gente está bem trabalhando há alguns anos no Congresso Nacional, que foi a aprovação da Lei 14.932, de 2024. O que essa lei fala? Ela retira a obrigatoriedade do ADA para fim de exclusão daquelas áreas não tributáveis. O que é área não tributável? Aquelas áreas de preservação permanente, reserva legal, toda aquela área que você não utiliza da sua área, ela não tem incidência do imposto. Então, para você excluir essas áreas, você tinha que preencher o ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental via IBAMA, e anexar na sua declaração. Isso gerava uma burocracia, o produtor tinha uma dificuldade. Então, essa lei tirou esse ADA, a obrigatoriedade, e colocou que o produtor vai utilizar os dados do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural.
com o advento do Código Florestal, da lei do Código Florestal. Então, o CAR já é um cadastro que você tem todas as informações. Você tem a área consolidada, as áreas de preservação permanente, reserva legal. Então, o produtor não precisa recorrer a fazer um novo, que é uma burocracia maior, fazer um novo cadastro no IBAMA e anexar. Seria um processo já mais automatizado de que o próprio sistema pegaria essas informações, então realmente reduz até o risco para ele de, se ele preencher alguma coisa errada, ele ter um problema com essas áreas, né? Exatamente. E o CAR é um cadastro georreferenciado, então lá tem as áreas, né? O produtor coloca as suas áreas lá no cadastro, então é mais fácil essa questão de separar as áreas que é utilizáveis das não utilizáveis. Porém, no mesmo dia que saiu essa lei, saiu uma instrução normativa da Receita Federal ainda obrigando o produtor a preencher o ADA e anexar na sua declaração. Então, o que a CNA orienta? O produtor, para essa declaração 2024, continue a preencher o ADA. Por mais que tenha a lei desobrigando, é importante, como saiu a instrução normativa obrigando, e a Receita, a gente até questionou eles via ofício, ainda não obtivemos resposta, mas eles falaram que como o programa já estava pronto desde o início do ano, eles não conseguiram alterar. Então, o produtor, a partir de 2025, deve ter uma alteração significativa no programa gerador da Receita, que não vai precisar mais preencher esse ADA. Mas a gente orienta, por mais que tenha a lei vigente, o produtor continuar preenchendo o ADA para a declaração de 2024. Quando que foi essa lei e a instrução normativa? A lei saiu metade de julho, mesmo dia saiu a instrução normativa. O ruim é que é num período bem próximo à declaração, né? Exatamente. Se tivesse uma previsibilidade maior, Exatamente. ter sido feito lá no começo do ano, dava tempo de resolver. Então, como você está falando, essa é uma novidade para o ano de 2024, que não precisaria mais da declaração do ADA, então com um processo menos burocrático, mais automatizado, mas para reduzir o risco, já que tem uma instrução normativa, a recomendação de ainda continuar preenchendo. Vamos ver se para 2025, então, consegue superar isso, até porque uma instrução normativa tem um poder menor do que a lei, né? É isso que a gente até questionou no nosso ofício que a gente enviou à Receita, falando, será que vocês vão alterar? Acho que a gente até solicitou essa alteração, né, para seguir a lei. Porém, acho que eles não tiveram tempo hábil para fazer essa modificação no sistema. Então, a gente orienta o produtor a continuar preenchendo. E tem algum outro ponto que acaba sendo dificuldade ou os produtores questionam quando eles têm que fazer a declaração de ITR? Outro ponto que, assim, a gente tem alguns problemas também é a questão do valor da terra nua, porque todos aqueles municípios conveniados com a Receita Federal, a Receita Federal os municípios têm que enviar no sistema de preço de terra da Receita até o último dia útil de abril esse valor de terra nua para a Receita Federal. Então, o produtor desse município, ele normalmente tem que seguir aqueles valores de terra nua. Só que muitas vezes aqueles valores estão supervalorizados, porque, conforme eu falei, com o advento da parceria com o município para fazer essa arrecadação e fiscalização, 100% da arrecadação vai para o município. Ou seja, muitos prefeitos utilizaram isso como uma forma de arrecadação, tirando o objetivo inicial do tributo, que é o tributo sem fins fiscalizatórios, sem fins arrecadatórios, mas apenas regulatórios. Então, se o produtor observar que tem um valor de terra nua muito acima, que na verdade ele está utilizando valor de mercado e não valor de terra nua da sua área, é importante que ele faça o laudo técnico, tem que contratar um engenheiro para fazer o laudo da sua área, para comprovar que aquela área dele não vale X, mas vale Y. E ele faz isso perante a quem? Ele faz o laudo técnico e depois? Isso, ele faz o laudo técnico e questiona, você coloca o valor que está no laudo técnico. Se a Receita questionar, você tem um laudo técnico de embasamento. Fala, não, eu não utilizei o valor da terra nua da tabela porque ele estava acima do valor, eu tenho um laudo para comprovar. Mas a gente também orienta o produtor a fazer uma denúncia, se tiver também um valor muito fora, muito exorbitante. A gente viu que alguns municípios realmente aumentaram muito o valor comparativo do ano passado. Então, o produtor denunciar no Ministério Público e denunciar também na Delegacia da Receita Federal. A própria Receita Federal sugeriu isso para a gente. Então, a atualização do valor da terra nua também é anual? É anual, para as prefeituras conveniadas, que não são todas. Então, aproximadamente metade das prefeituras são conveniadas. E qual é o momento ideal para o produtor ir atrás e fazer esse laudo, considerando que para ele, quanto antes ele tiver resolvido, melhor? Ele consegue fazer assim do momento da atualização, em que ele fica sabendo que foi atualizado o valor da terra nua, ou realmente fica próximo ao valor já da declaração do ITR? Então, o que a gente sugere para o produtor, para não precisar fazer o laudo, porque é um custo a mais para o produtor rural, antes de sair esse valor do CPIT, até abril, o produtor trabalhar via sindicato rural para trabalhar com a prefeitura, para sair um valor nesse CPIT que seja um valor técnico e correto,
realmente é o valor. Se é uma área de aptidão boa, um pouco maior. Se é uma área restrita, se é uma área de pastagem, então ele trabalhar, é bom ter reuniões com os prefeitos, porque muitas vezes as prefeituras não têm esse know-how, não tem pessoas que sabem fazer esse valor terreno. Muitas vezes eles pegam valores de mercado e jogam lá. Então é importante fazer esse trabalho prévio. Início do ano, fevereiro, março, o produtor já trabalhar junto à sua prefeitura via sindicato rural e via federação. Isso é muito importante, José, porque fica de novo aquela questão, né? Muitas vezes parece que políticas públicas, a questão da lei, da instituição normativa está longe da realidade de um produtor. Mas isso é bom que você falou, porque a gente sempre tem alguma coisinha que dê pra gente fazer por conta própria, sim, né? Com certeza. E nesse caso é essa relevância da atuação do produtor rural junto ao seu sindicato, sim, de levar ali a sua realidade e conseguir que o sindicato faça essa representação dele perante as prefeituras. Em muitos casos, provavelmente esses produtores rurais, alguns até estarão juntos, né? Nesse sim, momento de discussão, ali como representação da região. Então isso que você colocou é realmente muito relevante, que fica ali quase que uma atuação anual também. Isso. E uma força para o próprio sistema que vem lutando para uma menor subjetividade, né? Exatamente. Nessa questão do valor da terra nua, da definição do valor, o que é publicado. Então, isso ser construído lá na base dá um fortalecimento maior, depois em âmbito estadual e nacional também. Então, fica aí também essa dica para os produtores terem essa aproximação e essa participação maior junto a outros produtores. E só complementando, Natália, só para a gente diferenciar aqui valor de terra nua e valor de mercado. Na verdade, o valor de terra nua é um valor residual da propriedade. Então, você tem que tirar todas as benfeitorias, culturas permanentes, pastagens cultivadas, tudo. Aquele valor é só a vegetação nativa, é o que sobrou ali de reserva legal, de preservação permanente. Por isso que é um valor muito abaixo do valor de mercado. Quando você fala em valor de mercado, você está pegando a propriedade como todas, edificações, construções, benfeitorias feitas lá. O valor da terra não, o valor residual. E tem uma NBR da ABNT, das normas da ABNT, que mostra como faz esse cálculo. Então a gente tem que seguir, quem for fazer o laudo tem que seguir essa NBR. Bom, José, então agora explicando quem que precisa fazer essa declaração do ITR, como que funciona isso na prática? Então, toda pessoa física, jurídica, que possui o título da propriedade ou a posse, usufrutuário, todo mundo é obrigado a fazer o ITR. Porém, a gente tem alguns casos de isenção e imunidade. Isenção: aquelas comunidades tradicionais, quilombolas, povos indígenas, pessoal da reforma agrária. E imunidade é para aquela pequena gleba rural, que aí vai variar do tamanho de acordo com a localização, mas a grande maioria do Brasil são 30 hectares. Então, agora, se você for pegar a Amazônia Ocidental, são 100 hectares, Pantanal Sul-Mato-Grossense também são 100 hectares e tem uma parte também que são 50. Mas a pequena gleba, a grande maioria, abaixo de 30 hectares, você não precisa pagar, você é imune ao pagamento do ITR. Então, de forma geral, a grande maioria dos produtores rurais tem que fazer mesmo a declaração do exatamente. ITR. Né? Tem a questão da localização também, você falou da questão regional e também tamanho da propriedade. Mas tem aqueles produtores que têm propriedades em áreas consideradas urbanas, né? E como que fica essa questão? Então, normalmente o ITR é para a área rural. Então, o produtor que tem um imóvel, área rural, faz atividade agrícola, extrativista, tudo mais, pecuária, ele vai declarar o ITR. Porém, já é pacificado no STJ que aquela produtor que tem um imóvel em área urbana, mas com característica rural, então ele também vai pagar o ITR. Então isso aí já está consolidado. Então ele tem que fazer também a declaração do ITR, mas ele tem que comprovar que a atividade dele é agrícola, extrativista e está no zoneamento urbano. Aí ele vai declarar o ITR, já está pacificado. Uhum. E como que é feito o pagamento? O pagamento do ITR tem várias formas. Então a Receita, nesse ponto, eles têm várias formas. Você pode fazer via DARF, entrar no programa gerador, na Receita Net e também gerar o QR Code nos bancos, lá, instituições conveniadas com a Receita Federal. E aí você pode dividir, pode ser parcela única ou pode dividir em até 4 cotas. Porém, o mínimo tem que ser R$50 cada cota. Então, se tiver seu ITR for abaixo de R$50, tem que pagar cota única. Como estão os prazos para esse ano de 2024? Então, o ITR ele começou dia 12 de agosto e vai até o dia 30 de setembro. Então é importante o produtor ficar atento a esse prazo para evitar juros, multas, lançamento de ofício. Então tudo isso é importante para o produtor. E outro detalhe, Natália, se o produtor viu, ele baixou o programa na Receita Federal, o Programa Gerador do ITR 2024, enviou a receita e fiz algum erro,
está dentro do prazo, ele pode entrar lá, declaração retificadora, e ele vai baixar a mesma dele, vai gerar a mesma e ele vai só corrigir aquele dado que ele colocou incorreto e aí vai sobrepor a essa. Isso ele pode fazer quantas vezes forem necessárias, se ele viu algum erro antes de finalizar o prazo. Então é importante para o produtor. Confere, né? Muitas vezes faz, às vezes é o seu contador que faz. É muito importante para o produtor conferir os dados, ver se está tudo certinho e pode retificar também essa declaração. Eu até ia falar sobre isso, aqueles que têm dificuldade, que se orienta, né, de que como que eles podem procurar auxílio, qual profissional para realmente conseguir fazer essa declaração sem nenhum problema e evitar isso. Isso, o produtor é importante ele procurar um profissional que já saiba fazer, muitas vezes no sindicato rural, às vezes muitos sindicatos rurais fazem, porém são 2 documentos, que é o DIAC, que é a declaração de dados cadastrais, e o DIAT, que é esses dados mais elaborados, que você vai botar o que você produz, o grau da terra, a questão do tipo do uso do seu solo, tem 6 classificações lá, então às vezes precisa de um profissional mais específico, um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, que entenda mais. Mas muitas vezes o próprio contador já tem essa experiência de fazer, mas é importante ver se as declarações estão de acordo com o CPIT do seu município, se estiver conveniado, ou não, se ele não concordar com aqueles valores, fazer realmente um laudo técnico para ver qual é os valores da sua área. Sempre bom ter essa parte da conferência também pelo produtor ou de alguém que faz esse processo para ele dentro da propriedade, né? E vai fazer a conferência, ver se está tudo certo antes de enviar a declaração. José, a gente está quase chegando ao final desse episódio. Eu queria que você compartilhasse com a gente, assim, o que a Comissão Nacional da CNA entende que pode ser melhorado, tanto referente à declaração, né, ao processo mesmo de ITR, ou essas outras questões de valor da terra nua, e que vocês pretendem trabalhar para que no ano que vem a gente tenha algumas novidades e um avanço nesse processo e beneficiando o produtor rural. Perfeito, Natália. O que a gente está trabalhando justamente é para você desburocratizar essa declaração. Então a gente espera que a Receita Federal, a partir da DTR 2025, ela implemente essa questão, retire realmente a obrigatoriedade do ADA, que agora está em lei, então simplifique, né? E a questão do VTN é importante que a gente defende, tem alguns projetos de lei que a gente está trabalhando também a nível do Congresso Nacional, para a questão do todo o laudo, toda a prefeitura que for conveniada, ela poste seu laudo técnico, que ela se baseou para fazer aquelas valores de terra nuas, no próprio site da prefeitura. Para o produtor ter conhecimento, até poder questionar. Então é importante ter essa transparência maior, principalmente desses municípios conveniados, até para ter uma segurança jurídica maior para o produtor rural. A gente trabalha também outras questões, por exemplo, o produtor que teve sua área invadida, aquela área não pode ser tributada, porque como é que ele vai utilizar? Então, ter um campo lá no ITR também, para o produtor retirar essa área, você ter uma área invadida, às vezes a propriedade toda dele está invadida. Isso é algo que acontece todo ano também, né? Acontece, a gente tem monitorado, então muitas vezes realmente é um problema grave, essa questão de insegurança jurídica, conflitos fundiários, invasão de terra. Então, como é que o produtor vai declarar uma área que está invadida, que ele não pode utilizar? Então, tem esses campos também, isso também a gente está tentando trabalhar também via Congresso Nacional e tentar deixar o imposto mais transparente, sério e mais simplificado. O produtor rural conseguir fazer, entender para que serve o imposto e realmente que aquele investimento, aquela arrecadação do município seja destinada realmente para a melhoria do próprio município, das estradas vicinais, infraestrutura, conectividade, tudo para o produtor rural, ele possa ver isso na prática. Quer deixar algum recado, alguma recomendação, dica final aí para o produtor rural? Não, só lembrando o produtor rural do prazo, né, que se encerra dia 30 de setembro, então tem esse prazo, siga o prazo para evitar multas, né, juros e lançamentos de ofício por parte da Receita Federal. E como você falou, qualquer dúvida, procure também o seu sindicato rural, que é a representação do produtor mais próxima lá da base, né? Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado, estou sempre à disposição. Você que ficou com a gente até aqui, por áudio ou por vídeo, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.